Fofôs, sejam muito bem-vindos! E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que eu tenho certeza que o mundo precisa saber. Sandra, seja muito bem-vinda! Obrigada por estar no Sofá da Fofa agora, prazer, eu e você. Exatamente, um prazer estar aqui com você, Valéria. É sempre muito bom poder falar, né, da bipolaridade. Então estou aqui fala disponível. Quem é a Sandra um pouquinho. Olha, a Sandra é uma alma inquieta, né? Eu sou médica há 33 anos, eu ia formada. perguntar. Sou formada há 33 anos e durante 33 anos eu dediquei a minha vida ao diagnóstico por imagem. Atuando Ali no front mesmo, né? Claro que eu trabalhava já mais para o final, mais na área de gestão, mais na área de formação de equipe, né? De controlar mesmo um serviço de imagem como um todo, mas também trabalhava dando laudo de mama, dando laudo de densitometria, fazendo ultrassom eventualmente. Então, essa foi a Sandra, eu cresci na área de diagnóstico. Num dado período, Deus começou a testar a minha vida, sabe? Eu gosto de falar isso, assim, eu fui passando por muitos testes. Eu teve um problema na minha casa, né? De um surto, eu não sabia exatamente o que era aquilo, eu trabalhava com diagnóstico, mas diagnóstico por imagem, então eu não sabia o que estava acontecendo. E tudo que acontece na nossa casa é mais difícil de a gente ver também, né? Com certeza, assim, era nítido você ver, mas eu levei, né, no psiquiatra, levei a médico e não veio o diagnóstico. Então eu tinha o problema de não ter o diagnóstico, e aquilo ali foi acontecendo, enfim, veio pandemia. Eu fui para a linha de frente, eu tive que voltar a dar plantão, voltar a aprender a dar laudo. Então, ali foi todo um treinamento, né, ali na minha vida. Até que 5 anos depois sai o diagnóstico de transtorno de humor e bipolaridade. A médica que diagnosticou não soube tratar. Eu procurei um outro médico e esse médico, que ele era um especialista, ele abriu uma pós-graduação em transtorno de humor e bipolaridade. E você se inscreveu? E aí eu falei, poxa, professor, libera a vaga para mim. Eu sei que é para psiquiatra, não sou psiquiatra, mas eu quero aprender. E quando eu começo a aprender e eu começo a entender as dificuldades diagnósticas, dificuldades de tratamento, como que os médicos, mesmo os psiquiatras, eles têm dificuldade no diagnóstico, têm dificuldade no tratamento, eu virei e falei assim, eu preciso adotar essa área, né? E eu preciso começar a falar sobre bipolaridade, que ainda é uma doença com muito estigma, é uma doença com muito preconceito. E eu entendo que quanto mais a gente falar, mais a gente vai fazer com que as pessoas entendam e diminuam esse preconceito. Você acha que essa doença é só com remédio ou é espiritual? Não existe cura. Tá. Não existe cura. A bipolaridade, ela é uma doença genética. É a doença de maior herdabilidade dentro da psiquiatria, né? Se falava ali em torno de 80% de herdabilidade, hoje já se fala em 90%. No último congresso agora no Japão foi falado isso, né? O que é herdabilidade? Eu ia perguntar. É você ter o gene, né? Então, a genética passa de pai para filho. Então, 90% de chance de, se você tem um parente bipolar, esse gene está espalhado na família inteira. Então, Sandra, mas hoje, tudo que a gente está vivendo no mundo espiritual, eu acho que isso é uma herança hereditária e eu acredito que tem como quebrar heranças hereditárias. Pelo que a gente tem vivido, a gente sabe que isso pode quebrar. Não necessariamente você vai desenvolver a bipolaridade, né? Eu gosto muito de comparar a bipolaridade com a diabetes. Sim. Né? Se você tem algum familiar que tem diabetes, a chance de você ter diabetes é muito grande. Sim. E aí, se você come desregrado, se enche de açúcar, de massa, não pratica exercício físico, não se cuida, é óbvio que você vai desenvolver, Sim. Né? É a mesma coisa a bipolaridade. Então, se você tem alguém na família que tem bipolaridade, e na verdade são 5 doençazinhas ali que combinam nesses 200 e poucos genes, que agora no Japão já falaram que são 300, né? Parece que agora no último congresso eles estão afirmando que já são 300 e poucos genes envolvidos. Então vai ter a depressão, vai ter o TDAH, vai ter o autismo, a esquizofrenia, a bipolaridade. Então eles se combinam dessa forma. E aí, se você tem uma vida estressante, uma vida com muito trauma, criança que sofreu abuso não só abuso fixo, né, sexual, como abuso de palavras, bullying, estresse crônico, a chance de abrir um quadro bipolar é bem grande. É bem grande. Quem faz o diagnóstico é o médico psiquiatra. Com tratamento. Sim, é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. Ela tem controle. É uma doença de difícil manejo clínico, então assim, o médico tem dificuldade
É como se fosse uma alquimia dos remédios para você conseguir trazer a estabilidade. Mas você está trabalhando com pessoas que sofreram traumas, pessoas que têm problemas psicológicos graves, né? Então, você não tem só bipolaridade. Normalmente, você tem ali um comportamento, um temperamento já que acaba agravando o quadro, né? Sim. O que a gente tem aprendido é que a gente pode trazer consciência para cada momento, mas é difícil, não é fácil. Por quê? Porque às vezes não é a pessoa que está de fora está vendo, mas você vai tentar falar, ela vai ter que vivenciar e tudo para que ela consiga se ver nessa história. Não, com certeza, né? Eu acho que o médico já é mais cético mesmo, né? Ele vive ele estuda e ele entende que é aquilo. Mas eu acreditando no mundo espiritual, eu não tenho dúvida que tem como quebrar a herança hereditária. Eu já vivenciei isso. Na bipolaridade, a gente vai trabalhar ali, além do tratamento, que é medicamentoso, não tem jeito, não tem para onde correr. Você vai ter ali o equilíbrio. A gente trabalha muito hoje com a medicina do estilo de vida, né? Que é a MEV, Sim. Que é uma nova medicina que está chegando e eu acho que talvez mude a vida, mude a medicina como ela é vista, né? E dentro da medicina do estilo de vida, a gente trabalha basicamente sobre 5 pilares. Então a gente trabalha o sono, a gente trabalha a alimentação, a gente trabalha o exercício físico, a gente trabalha a parte relacional, porque somos seres relacionáveis, né? A gente vem desde a era da caverna, que a gente se coloca em comunidade. Então, é em comunidade que a gente aprendeu a viver e é em comunidade que a gente é feliz, né? Sim. Ninguém é feliz sozinho. E a parte espiritual, né? Então, a parte espiritual é uma parte muito forte dentro da medicina do estilo de vida. Então, são os pilares e é o mesmo pilar que se concentra o equilíbrio da bipolaridade. Então, ela é melhor relatada em 1950, né? Então, assim, é uma doença muito nova ainda. Agora, é uma doença química. É uma doença com problemas químicos, né? Por isso que a gente diz que precisa de tratamento. É diferente da doença comportamental. E aí a gente pode falar de TOC, a gente pode falar de borderline, a gente pode falar de transtorno, esse TAG que está tão na moda agora, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente pode falar do TOD, que é o transtorno obsessivo, né, desafiador, que é da criança. Então, essas são comportamentais, são de temperamento, de comportamento. Isso a gente consegue mudar. Isso a gente consegue mudar. A bipolaridade e a esquizofrenia... Ainda não. Ainda com o que a gente sabe hoje, é um paradigma não ainda. Existe cura ainda, né? Não existe cura, não. E a gente tem certeza disso porque quando não existia tratamento clínico, né, medicamentoso, quando a gente não tinha, podia se ver a evolução natural da doença, que é uma doença com evolução de neuroprogressão. Então, muitas esquizofrenias que foram diagnosticadas e pacientes que foram internados em sanatórios como loucos, foi neuroprogressão de bipolaridade. A bipolaridade, ela é uma doença cíclica, né? Por isso que a gente fala ali, a ciclotimia está dentro do espectro da bipolaridade. Então, você tem ali a linha de base, né? E não se vive na linha de base, é como eletrocardiograma, né? Quando você faz a linhazinha, é sinal de que morreu. Então, o normal da nossa vida, né? O normal de qualquer ser humano, é você ter momentos de alegria e momentos de tristeza. E você pode ficar muito alegre e pode ficar muito triste. E você pode até ficar muito eufórico. E você percebe isso, como você fica eufórica quando você faz o Fofa na Rua, né? Quando você faz o... Como você tem essa questão que é uma coisa que te preenche. Então, você tem essa felicidade bem extremada e você pode perder alguém ou, né, e ter uma tristeza bem profunda. A bipolaridade, ela extrapola isso que a gente poderia considerar como uma coisa mais normal. Então, essa euforia, essa alegria, ela rompe. E a pessoa pode, inclusive, romper com a realidade. Então, é uma euforia extrema. É aquela pessoa que gasta compulsivamente e aí falha uma família, falha uma empresa. É aquela pessoa que se envolve com álcool, com droga, com sexo, pornografia, excesso de religião, excesso de política. Então, todo esse excesso, essa pessoa que é mais 80 do que seria só o 80 ali do feliz ou triste, então isso é extrapolação, como para baixo.
não ser só uma tristeza, ser uma depressão, onde essa pessoa efetivamente não consegue levantar de uma cama, ela não tem força, ela não consegue olhar a luz do dia, ela não toma banho, ela não escova o dente, ela não relaciona com as pessoas, ela não sai de um quarto escuro. Então isso seria o extremo para baixo. O extremo para baixo. E ela é uma doença cíclica, então ela acontece em algumas fases do ano. Por exemplo, na época mais fria, a gente tem mais tendência para depressão, na época mais quente, a gente tem uma maior tendência para mania. E isso pode acontecer ali a cada 2 anos no início e tal. Se você não trata, esses ciclos eles vão encurtando. Além do ciclo encurtando, você vai tendo uma neuroprogressão da doença e você vai destruindo conexão neuronal. É como se você tivesse em cada mania um curto-circuito. Deu um curto-circuito no cérebro e aí queima, né? Não deu ali o curto-circuito, não queima uma parte do cérebro? Vai queimando, né? Hoje a gente sabe que com a neuroplasticidade você consegue voltar a eles. E o legal da medicação para bipolaridade é que a maioria dessas medicações, elas são neuroprotetoras. Então, além de tudo, elas protegem o neurônio. Então, por isso que é tão importante o tratamento. E se você não trata, os ciclos vão encurtando, 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 até que a pessoa entra em mania definitiva e rompe com a realidade. E aí simula uma esquizofrenia, né? Então, por isso que é tão importante o tratamento. E é tão importante você falar, né? Porque para as pessoas procurarem um médico, para as pessoas... tudo tem como controlar, vamos entender assim? Sim, é exatamente isso. É controle, é exatamente isso. Eu gosto muito de falar assim, eu tenho uma máxima que eu digo, né? Do mesmo jeito que você quer ser a nova Eve da nova era, assim como eles tatuaram lá Mateus 24:14, né? Então nós vamos levar o evangelho aos 4 cantos do mundo e então verá o fim. Eu falo sempre que eu preciso levar a história da bipolaridade e as consequências da bipolaridade aos 4 cantos da Terra e então virá a cura, porque virá toda a compreensão, o fim do estigma, e isso facilitaria muito a vida do bipolar, isso ajudaria muito. Ele tem muita dificuldade, porque o tratamento, muitas das vezes, é como se ele se sentisse controlado. Imagina você em mania, por exemplo, você dá conta de tudo, você não precisa dormir, às vezes eles ficam 1 semana sem dormir e não sente sono. É diferente de insônia. Insônia, você perde o sono, mas no dia seguinte você está destruída. Na bipolaridade, não. Numa crise maníaca, você não tem sono. Você não precisa dormir. Então você fica a pessoa mais produtiva do mundo. Você consegue produzir sem parar, virando noite atrás de noite. Você consegue dar conta do mundo inteiro. Você faz um negócio da China que você vai ficar milionário. Então é esse excesso, né? Essa coisa... fora da realidade mesmo. Fora da casinha. Exatamente. E eles vão sofrendo com isso, né? Você imagina você conviver com uma pessoa intensa dessa forma. Deixa a gente totalmente... Adoece a família. Adoece a família inteira. A família inteira adoece. Então fica todo mundo da família doente. Fica junto, né? Porque a família não entende. Não sabe o que ela pode fazer para ajudar essa pessoa. Então ela fica perdida. E aí o bipolar, quando ele está numa crise maníaca, normalmente ele é muito mais impulsivo. E essa impulsividade gera uma agressividade. E ele acaba descontando isso no familiar. E aí o familiar que está ali apanhando, o que ele faz? Ele revida. E aí vira um toma, bate, briga, grita. Isso só agrava a bipolaridade. Antigamente não tinha o tratamento devido, internava todo mundo por louco, nem sabia que existia essa bipolaridade, porque essa doença é bem nova, né? Assim, nova pra cá. Mas tinha muita gente que internada, ficava lá, deixavam ele lá porque vivia no surto e nem saía. Eu conheço uma família que aconteceu isso naquela época, né? Mas olha, a bipolaridade num caso extremo é internação, sim. Ah, é? É de internação. Não tem você precisa internar, então? sim. Porque se você não tem uma pessoa que consegue dominar por completo a situação, entendeu? E o paciente também se deixar dominar, ele precisa da internação para uma compensação mais rápida. Porque lá eles conseguem fazer mais medicação e controlar mais o paciente, tira ele do risco, porque numa mania ele coloca em risco a vida pelo excesso, né? Pode, sei lá, querer pular de paraquedas sem paraquedas porque ele acha que ele voa. E aí ele pular lá de cima e não abrir o paraquedas porque ele achar que ele vai voar. Você não consegue dominar o que a pessoa vai sentir, entendeu? Então ela consegue andar na ponte em cima ali na mureta, porque ela é uma super equilibrista. E ela vai andar na ponte, ela pode cair lá embaixo e morrer. Então, e a depressão é a mesma coisa. Então pode atentado de suicídio, atentado contra a própria vida. Então
você pega essa pessoa e equilibra ela, né, afastado dentro Tira ela uma do clínica. risco. Tira ela do risco, exatamente. Nossa, é uma loucura, na verdade. É uma doença difícil. É difícil. É uma doença difícil. É. É uma doença difícil e é uma doença que normalmente isola o bipolar. O bipolar, ele acaba sendo isolado porque como as pessoas não o compreendem, ele acaba se isolando. Então ele perde amigo, ele perde família, ele perde casamento, ele perde filho, ele perde mãe. É difícil. Acho que só a mãe que não perde, né? Porque a mãe sempre vai estar junto, né? A mãe sempre vai tentar, né? Mas às vezes não consegue. Não consegue. Não consegue. E por isso é tão importante que o familiar, e esse é o meu trabalho, é esse apoio ao familiar, para ensinar o familiar o que é a doença, como lida com a doença. E eu escrevi um e-book com todas essas dicas, né? Então, você vai aprender o que é e vai aprender como lida. E vai aprender a se cuidar para cuidar. Né? Sandra, você falou para mim agora que o diagnóstico é muito difícil. Você já falou alguns sintomas, mas o que mais você pode alertar essa mãe que não sabe o que o filho tem e não foi diagnosticado ainda, para essa mãe perceber os sinais? Primeiro... Coisas básicas, pelo menos, para que... É estar atento, né? Atento em primeiro lugar. Estar atento em primeiro lugar, né? Com a violência das ruas, os pais acabaram hiperprotegendo os filhos no ambiente externo pela violência, criminalidade, essa coisa toda, mas eles esqueceram de cuidar do filho no ambiente interno. Então, muitos pais deixam os filhos nas telas desde muitos novos sem uma supervisão. Então, assim, a mãe tentar perceber mudanças comportamentais, perceber alterações comportamentais do filho. Não é normal ficar eufórico sempre. Não é normal dormir o tempo todo. E nem é normal não dormir noites, né? O primeiro sintoma de uma mania vai ser essa hipereuforia. Porque geralmente, o que vai acontecer? Você vai procurar um médico, normalmente eles chegam no médico quando eles estão em depressão. Porque como eles estão muito mal, sem comer, sem dormir, sem tomar banho, ali eles entendem que eles precisam de ajuda, o familiar fica desesperado e acaba levando aquele paciente para o hospital lá, né? Para o médico, para o psiquiatra. E o psiquiatra, ele prescreve ali um antidepressivo. No bipolar, o antidepressivo ele se comporta de uma maneira diferente do que nas pessoas que não têm bipolaridade. Entendi. Esse é o grande lance. Então, ele faz o efeito muito mais rápido, o paciente parece que rapidamente sai da crise, mas ele vai se comportar de duas formas. Ou ele vai parar de fazer efeito muito rápido e aquele antidepressivo não vai mais funcionar, você vai ter que trocar por outro. Ou ele vai jogar o paciente para cima. Lembra que é um ciclo? Uhum. Então você tá aqui embaixo. Eu dou um remédio para te trazer para cá. Eu te tirar da depressão e te trazer para uma normalidade. Sim. Só que você é bipolar. Quando você sobe, você pode subir demais e abrir um surto maníaco ou um surto psicótico. Entendeu? Entendi. Então esse é o risco. Hoje, quem é especialista em bipolaridade, a gente sempre fala que toda depressão ela tem que ser olhada como uma possível bipolaridade. Então, você precisa olhar o histórico daquele paciente. Será que ele tem um histórico na família? Será que em algum momento ele ficou um pouco mais hipomaníaco? Porque você vai ter tipo 1, tipo 2, que são níveis de intensidade. E a mania, a gente brinca que a mania até a vizinha dá o diagnóstico, né? Mas a hipomania não. A hipomania você tá só muito alegre, muito feliz, muito produtivo. Então, a pessoa tá em depressão e ela entra numa hipomania, a família, cara, que legal, ele melhorou. Ele fica feliz e, na verdade, ele está entrando numa hipomania. Entendi. E a hipomania crônica vai entrar no quadro da neuroproteção, vai entrar no caso de destruição neuronal, né? Então, é uma doença muito complexa. Bem complexa. Muito complexa. E está bem aparente, apresentando em várias famílias. Então, hoje em média, numa média mundial, a gente vai ter ali em torno de 4 a 5, 6% da população mundial tem bipolaridade, né, definida. Mas hoje a gente trabalha com espectro. Então, quando a gente abre... É tipo o autismo, né? Antigamente você tinha vários nomes de doença, Aspen, tinha vários tipos de doença que eram tipos de autismo. Hoje eles trouxeram pro TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, você abre um leque.
Entendi. E é mais ou menos o que está acontecendo com a bipolaridade. Quando você abre o leque do espectro, você pode ter até 8%. 8% é quase 10%. É bastante, né? A cada 100, entendeu? A cada 10, quase. A cada 10, um. Então, praticamente, cada 2 famílias tem um. Né? Se for uma família de 5, Ou tem 2 na mesma família, que é o mais comum, né? É, então, assim, exato. se numa família tem o autismo, tem o TDAH, você tem que olhar. Você tem que olhar. E um problema que a gente tem muito grande hoje, né, é essa coisa, todo mundo agora é TDAH. Todo mundo é TDAH, todo mundo é autista. Só Mas a o TDAH não ainda existe não fala preconceito, concorda? Não. Não tem preconceito. Não. E aí justifica... Autismo tem. O autismo vai ter um pouco, mas o TDAH... ele vai desculpar as falhas dele por ele ser TDAH. Então eu esqueço as coisas porque eu sou TDAH, eu não consigo acabar o livro, né? Várias coisas porque são TDAH. O grande problema disso é que o tratamento do TDAH é a Ritalina, é o Venvance, que são adrenérgicos. E se você dá isso para um bipolar e os sintomas podem ser muito confundidos, ele te deixa lá em cima. Surto psicótico. Ele abre um surto psicótico. E aí o controle é muito mais difícil. Por isso que tem que falar. Por isso que eu preciso levar esse conhecimento aos 4 cantos da Terra. Tem que falar, gente. É o meu 2414, entendeu? É o 2414. É o meu 2414. O Sofá da Fofa é para trazer alerta para as pessoas, conhecimento, clareza. É dar voz para assuntos como esses, relevantes, para mudar e impactar a sociedade. Gente, isso é um propósito também, né? É um propósito. Isso foi um chamado, né? Foi um chamado. Esse foi o chamado que eu falei lá no outro podcast, quando eu estive aqui com você. Foi exatamente isso que eu falei. Eu senti o chamado. Eu trago médicos, pedagogos, propósito, chamado, igual ela está dizendo aqui. Então, gente, eu quero trazer pessoas que têm algo para mostrar para a nossa sociedade. É algo que queima mesmo no meu coração. E o Sofá da Fofa, eu tenho um propósito de estar aqui. Desde criança, eu gostava de estar no meio de pessoas, no meio de rodas, no meio de gente. Eu faço com felicidade, eu faço com amor. Então, eu sinto que esse é o meu propósito, entendeu? O propósito nunca é nosso, né? O propósito é de Deus. É de Deus, sim. Ele nos usa para executar um propósito que é dele. Que é dele, sim, com certeza. E você aceita ou não o chamado, né? Então eu, graças a Deus, eu tive essa sensação de estar sendo chamada, eu entendi a importância do que eu precisava fazer, que era difundir o conhecimento. Eu tenho uma forma de falar... apesar de eu ser médica, eu tenho uma forma mais desconstruída de falar do que os médicos, né, ali dentro do blazer, mais formais, que passam muito conteúdo. Eu tenho aí 2 psiquiatras que eu sou... Posso dizer que eu sou fã de carteirinha, que é o Dr. Manuel Vicente e o Dr. Renato, né, que é o meu professor e o médico da minha família. Que são pessoas maravilhosas, super competentes, super técnicos. O doutor Renato, ele é mais formal. O doutor Manuel, ele até desenrola bem, assim, ele consegue falar mais de uma forma simples, né? Mas eu acho que eu trago uma forma diferente. Uma forma mais leve, uma forma mais leve. Para entender mesmo. E porque, na verdade, né, quem conecta com o Renato não vai conectar comigo, quem conecta contigo não vai conectar comigo. As pessoas se conectam com pessoas diferentes. Então, quando eu resolvi falar de bipolaridade, primeiro que eu resolvi falar para o familiar. Óbvio que eu fui adotada pelos bipolares, né? Isso é óbvio. Eu criei uma comunidade que eu brinco com eu tenho uma psiquiatra que é muito amiga minha de faculdade na minha equipe. E a gente brinca que a gente criou o maior CAPS virtual do Brasil. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp com 350 bipolares, familiares e adeptos, né? Quem quer aprender. Então, ali dentro a gente aprende muito, a gente ajuda muito, a gente troca muito. Então, é muito bonito você ter uma menina bipolar que ela acha que a mãe não cuida dela, que a mãe não olha para ela e que ela é uma pobre coitada, e você ter uma mãe de bipolar que está ali tentando aprender e dizendo, será que é isso mesmo? Porque eu faço tudo pela minha filha e ela fala exatamente o que você fala. A gente então, se culpa muito. Será que a sua mãe não tenta e não consegue? Será que ela não precisaria entender mais para poder te ajudar? Então, existe essa troca. Então, quando vem uma esposa e fala mal do marido e ela quer largar porque ela não aguenta mais porque ele é bipolar e tal, não sei o quê, surge um menino com bipolaridade
e fala, cara, não larga, tudo que ele precisa é de você, ajuda. Então eles vão se contrapondo e eles vão se ajudando. E aí sempre que eles me querem, eles me marcam meu arroba e eu vou lá responder alguma pergunta, dar algum apoio. Quando eu tenho tempo, eu fico ali com eles. A gente cria vários desafios também. Então a gente teve o desafio do Zero Açúcar. Agora a gente está no desafio de 30 dias malhando, que é o desafio 30 dias lá do B, então que é bem legal, eles me marcam e a gente tem um aplicativo que a gente acompanha. Então, assim, é muito legal, é muita troca. Para mim, é muito gratificante receber os depoimentos que eu recebo, porque eles não têm com quem falar, né? Eles não têm com quem se abrir. Se abrir, né? E você está fazendo mentoria também, Sandra? Ainda não. Mas se você fizer, vai ser para a família? Vai ser para a família. Família, vai ser para a família. O meu foco é cuidar da família. Da família. Porque como eu não sou psiquiatra, eu não posso cuidar do doente. E não é essa a intenção também, né? O doente, quem cuida é a médica, né? Então eu tô... O apoio é da família. Vai vir muita coisa aí que eu tô construindo, vai chegar muita coisa, a gente vai cuidar de todo mundo. Mas primeiro foi um reencontro comigo ali dentro disso, né? E essa coisa que você fala, produzir conteúdo, tá ali gravando, e eu tenho que dar conta não só de gravar, eu tenho que estudar muito. Então eu tenho que estar ali assistindo aula, e comendo conteúdo e fazendo a pós, e eu faço uma pós em neurociência, eu faço a pós de transtorno de humor, eu faço grupo de apoio, de estudo de casos. Eu tenho 2 grupos de estudo de casos, onde eu entro para aprender manejo, como que os médicos manejam essa coisa toda. Então eu preciso de muito aprendizado para eu poder ajudar. Fufos, curte, comente, compartilha, ativa o sininho, manda um aviãozinho pro seu amigo, ajuda a fofa, vai! Agora, vamos falar um pouquinho da Sandra. Como foi esse rompimento de uma profissão de uma vida toda? Porque você rompeu com o que você estava fazendo. Eu rompi com uma vida. Eu rompi com uma vida mesmo, porque, na verdade, o hospital que eu trabalhava era o hospital da minha família. Então eu nasci no hospital, eu cresci no hospital, eu me desenvolvi, eu me formei, eu construí tudo aquilo dali. Eles não acreditaram? A gente vendeu o hospital há 4 anos atrás. A família, no meio da pandemia, a gente acabou vendendo, né, o hospital. E todo mundo saiu e eu fiquei. E eu aceitei o desafio e foi muito bacana trabalhar dentro de uma corporação. Eu nunca tinha tido essa experiência, né? Eu trabalhava em empresa familiar. Às vezes é muito mais difícil, tá? Sim. Você dever satisfação para uma mãe, para um irmão, para um primo, para um tio, né? Não é fácil, não. Mas quando eu aceitei o desafio de continuar, né? E eu precisava continuar, porque era dali que vinha meu dinheiro, toda a minha vida médica aconteceu ali dentro. Eu desenvolvi muito, assim. Eu tive muita coisa que eu aprendi. Inclusive, que eu não nasci para o mundo corporativo. Eu entendi aquilo dali, aquele excesso de competição, aquele excesso de meio querendo mostrar nada para coisa alguma, aquelas cobranças infundadas, aquela competição entre equipe, porque cada um tinha o seu KPI e se eu fizesse alguma coisa eu atrapalhava o KPI da outra, então ela não fazia o que tinha que ser feito porque poderia atrapalhar o KPI dela. Então eu falei assim, é desse jeito, né? Você sabe, o mundo corporativo é exatamente isso. Então Teams pra tudo, eu tenho horror, quando me chama uma reunião do Teams, eu chego a me arrepiar dos pés à cabeça. Então, é reunião pra tudo. Na verdade, você não tem tempo de fazer as coisas porque você fica só em reunião, olhando planilha e mostrando planilha e provando aquilo que... Assim, não nasci pra isso, não nasci pro mundo corporativo, mas eu precisava do dinheiro, né? Então, ali eu fui me organizando, não foi uma coisa impensada. Eu cheguei a dar plantão de 96 horas, entrar num hospital e sair 4 dias e meio depois. Tudo isso para eu juntar dinheiro. Então eu botei um foco na minha cabeça, vou ganhar dinheiro e eu vou fazer alguma coisa. Eu nem sabia o quê, porque eu ainda não conhecia a bipolaridade, né? Eu ainda não tinha tido contato. Eu tinha o problema, mas o problema não tinha nome. Era rebeldia, era falta de educação, era coisa de jovem, né? Aquela coisa toda. Então... Quando eu tenho o contato e aquilo ali começa a doer, e eu começo a ver que tem jeito de melhorar, e eu começo a ver que as pessoas não sabem, e a gente havia passado já em 5 psiquiatras, sem diagnóstico, então eu falei, cara, os caras não sabem, e eu não fui médicozinho de convênio, assim, né, sem querer desmerecer. Sim. Mas eu fui nos que me falaram que eram os melhores. Os melhores. Eu já ia atrás dos melhores, não era... aquela consulta de 10, 15 minutos, eram consultas de hora, né? E eles não conseguiram fazer o diagnóstico. Falei, cara, tem coisa aí atrás.
E aí eu fui tendo o problema, né, de não me adaptar ao meio corporativo, aliado a uma vontade de fazer alguma coisa. E tem uma frase que eu amo muito, que é quando Deus quer que você faça alguma coisa, quando Deus quer que você faça uma transição na sua vida, primeiro Ele tira aquilo que você está vivendo do seu coração, para depois Ele tirar da tua vida. Ou seja, até isso Deus te prepara. É verdade, viu? Você até isso Deus te prepara. Ele vai te tirando aquele amor que eu tinha pelo hospital. Aquilo ali era a vida da minha família. Vida. Era a vida da minha família. Todo o dinheiro da minha família foi jogado lá dentro. A gente nunca teve dinheiro. Todo o dinheiro ficava dentro do hospital. Então a gente amava aquilo dali. Era amor. Cada parede foi construída com muito suor e amor, entendeu? Mas só que eu comecei a ver assim, esse aqui não é mais o meu ambiente, não é mais o meu hospital, não é mais a minha casa. Então ele foi saindo devagarinho do meu coração, com muita dor, com muito choro, com muito sofrimento, com muita dor. Mas é engraçado, no dia que eu voltei de Israel, né? Que lá em Israel eu tenho a oficialização do chamado. E ainda assim eu não tô pronta, eu ainda não sei se é a hora. Você nunca sabe se é a hora, né? Não. É agora, né? Agora Deus tá chamando mesmo, eu tô ficando louca, né? Será que eu tô ficando maluca? O que eu tô fazendo? Aí você pergunta, você acha que né? E aí um fala, você é louca, o outro fala, não, você tem razão, né? Então é aquela coisa que você fica ali naquela dúvida. Mas quando eu vou embarcar de volta pro Brasil, e a Paula, que era a meu braço, até hoje ela é, né? Meu braço direito e esquerdo, minhas duas pernas, eu não vivia sem ela dentro daquele hospital. Ela entrou como estagiária, virou técnica de mama, foi evoluindo ali, ela era meu braço direito, ela foi demitida. Aí quando ela foi demitida, eu falei, é Deus. E ela falou pra mim, eu tava embarcando, ela falou assim, doutora, fica tranquila, porque a paz que eu tô sentindo é tão grande que a demissão vem de Deus. Aí foi Deus aqui, ó. Tuf. Até a garota eu tive que demitir, pra você entender que você tem que sair daí. E aí eu peço demissão. Hoje a Paula trabalha comigo no lado B, ela é quem me apoia, ela é quem me ajuda, ela é quem controla o clube pra mim. Ela ainda não ganha o que ela merece, ela sabe disso, mas a gente vai chegar lá e a gente vai alcançar o impossível. Ela sabe disso, a gente tá junto. Eu não tenho dúvida, porque é um assunto que só cresce, né? Muito mistificado, muitas pessoas não têm total conhecimento e não tem como. Você vai atingir muitas pessoas, porque é o que mais cresce também, né? Você tá falando. E assim, eu tenho muita vontade de... E assim, tem uma coisa, o judaísmo tem muito isso, né? Que é o Kabbalah. Ele fala qual é a sua intenção naquilo que você faz. Então, qual é a sua real intenção naquilo que você faz? Se a sua intenção é fama por fama, Deus vai te olhar... Pode até deixar, né? Agora, se a tua intenção real do coração é mudança, é transformação... É transformação. É ajudar os filhos dele. É ajudar os filhos dele. Entendeu? Então, qual é a minha real intenção? É ajudar as almas dele. É ajudar os filhos dele, é tirar os filhos dele desse limbo. E eu sei que é uma coisa que eu posso fazer. Eu preciso de voz, eu preciso de espaço. Por isso que eu não nego palco, né? Como diz meu mentor de oratória, Giovanni... Eu não nego palco. Me chamou, eu tô indo em qualquer lugar, porque não me interessa se é pequeno, se é grande, se é famoso, o que é. Eu já fui em podcast que não tinha nem seguidor, mas não tem problema. Se ele tiver uma pessoa que me escute, é mais uma que escutou. Mais uma que escutou. É mais uma que escutou. Sandra, mas você falou uma coisa, eu trabalhei 18 anos no ramo de automóvel, eu estava fazendo uma... Eu vi lá... Você foi se enxergando, falando, né? Fui me enxergando. No final... Eu já não aguentava mais trabalhar no ramo, porque eu também eu vendia minhas horas, porque eu trabalhava de segunda a segunda. É isso, você vende hora, exatamente. E, de repente, eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu vivi 20 anos no ramo de automóvel, eu cuidava de concessionária, era o que eu sabia fazer. O que eu sabia fazer bem feito era cuidar de concessionária e vender. E eu saí de um dia para o outro, eu falei assim, eu não vou voltar mais. Não, mas como você não vai voltar mais? Cheguei no meu limite, né? Não vou voltar mais. Não, e você tem que escutar a mãe, né? A minha mãe olhava pra mim, primeiro que tinha toda a história do hospital. Você vai largar o nosso hospital, só tem você. Eu falei, justamente por isso. Por que sou eu que tenho que carregar todo esse estigma da família? É porque sou eu que tenho que carregar esse peso. Eu também não aguento mais. Todo mundo saiu, tá todo mundo vivendo a vida. Aí ela falava assim,
Mas minha filha, você tem uma carreira tão linda, minha filha, você é brilhante, as pessoas te adoram no hospital, você faz diferença na medicina, você é reconhecida na região que a gente trabalha. Eu fui presidente da Associação Médica da região, eu fazia eventos enormes para médicos, então as pessoas... Eu tenho um grupo de médico lá da região da Zona Oeste do Rio de Janeiro com mais de 150 médicos. Então, assim, eu montava tudo isso, eu era uma referência na região. Todo mundo que pensava, ainda as pessoas ainda me ligam, menos, mas ainda me ligam bastante. Olha que foi rápido, né? Você vê que já... Mas assim, pensou em saúde, ligou pra Sandra. Preciso fazer um exame, faça onde, Sandra? Preciso de um médico tal, Sandra, procure o quê? Eu falo assim, cara, eu vou vender ainda consultoria. É muito recente, Sandra. Eu vou vender consultoria de médico. Então, assim, as pessoas me ligam pra isso. Sandra, conhece alguém em tal hospital? Eu conheço, eu gosto de falar assim, que eu tô a 2 telefonemas de qualquer pessoa, né? De qualquer pessoa você tá a 2 telefonemas. Se você tem o poder do networking. Então, eu ligo para alguém conhece alguém em tal hospital? Ah, conheço. Daí eu ligo, me apresento, digo que foi fulano, procuro. Então, assim, eu conseguia manejar isso muito bem. Então, a minha mãe ficava desesperada. Como que você vai jogar isso pra janela? E você vai viver de quê? Aí eu falava assim pra ela, ó, Deus provê. Ai, meu Deus. Aí ela ficava doida. Eu até uns 3, 4 anos ainda não me chamava para voltar pro ramo, mas eu estava decidida mesmo. Eu não voltei. Foi difícil os primeiros anos, porque eu não sabia o que fazer, para onde eu ia. Aí eu tive uma doença na coluna, foi quando eu descobri um tipo de fisioterapeutas que fez que eu melhorei. E eu falei assim, eu preciso mostrar isso pro mundo, né? Então, na Clínica Dara tem uma fisioterapia que é totalmente diferente. É algo que você se cura mesmo, que você se cura não, mas que você mantém a sua vida melhor, porque eu sofri demais com a coluna e eu falava assim, eu preciso falar para o mundo que tem uma fisioterapia que te ajuda a reabilitar. Eu tenho a minha fisioterapeuta também, que eu tô com problema de coluna, tô com uma hérnia enorme, cirúrgica, né? O Marcos, que é daqui do Conecta, né? O proprietário do Conecta, ele é neurocirurgião e ele falou, cara, tem que operar. E eu falava pra ele, eu falo pra ele, não, eu vou curar com fisioterapia, mas tá difícil, tá doendo. Vai fazer uma sessão na clínica pra experimentar? Tá doendo. Bom, Hoje de manhã, antes de vir pra cá, minha fisioterapeuta me deu aula online. Eu fiz aula online antes de vir pra cá, a Fabiola, maravilhosa. Mas enfim, não descarto não, posso ir lá na Dara também experimentar. Eu quero que você experimenta fazer uma fisioterapia na Clínica Dara. Vou lá. E aí esse ano eu tive um bordão, faz 5 anos que eu tô na Clínica Dara e eu falo, a grande transformação começa aqui na Clínica Dara, porque realmente eu fui transformada na Clínica Dara e já outras pessoas já foram transformadas lá dentro, então... É bom, né? É muito gratificante, bom. É muito né? bom. E aí juntou a Clínica Dara com o Sofá da Fofa e aí assim eu vou... É muito gratificante. Essa semana retrasada, eu tinha no grupo a menina que ela tentou suicídio. E ela falou assim, tentei 2 suicídios essa semana, não deu certo, o 3º vai dar. Aí eu peguei o telefone e mandei mensagem, né? Quando é assim, eu vou no privado. Aí eu virei e falei assim, o que tá acontecendo e tal. Aí eu virei pra ela e falei assim, você quer ser atendida por mim? Eu te dou 2 consultas gratuitas, você quer? Aí ela, é tudo que eu mais quero na vida. Eu falei, então não se suicida até segunda-feira. Se você prometer que você não se mata até segunda-feira eu te atendo. Porque aí você vai atender lá? Não, eu atendi ela já, eu fiz a primeira sessão com ela online mesmo. E ela é outra pessoa, ela tá no desafio 30 dias, ela malha, ela se maqueia toda, ela sorri, ela tá feliz, ela disse que ela nunca mais, depois da sessão que ela teve comigo, ela vai atentar contra a vida dela de novo, porque ela se reencontrou e ela sabe agora quem ela é. Então assim, já valeu, né? Sandra, se eu parar hoje pra mim, você não pode. É sobre isso. É sobre isso. Na verdade, o problema ela tem, mas o que ela vai fazer para modificar? Muito é comportamento. Muito é comportamento. E se você muda o comportamento, você ajuda o tratamento. Porque eles entram, às vezes, numa questão, porque eles sofrem muito. Então não é que eles são vitimistas, não é o sofrimento. Eles sofrem de verdade. Só que se você conseguir mudar o mindset, e eu tenho mostrado isso para ele com neurociência, a neurociência provou agora que você... antigamente, quando a gente já é de um tempo atrás, dizia que os neurônios iam morrendo, que eles não se refaziam, né? Faz. Com a neurociência que existe a neuroplasticidade e que o cérebro nunca é igual ao outro. E quanto mais você desenvolve, mais ele cresce, melhor ele fica.
E o que se sabe hoje, que é o mais legal, que é o que eu tenho batido muito na tecla com eles, é que você ensina o seu cérebro tanto a ser triste quanto a ser feliz. E se você tem o poder de ensinar, para que você vai ensinar a ser triste? Vamos treinar o cérebro de vocês a ser feliz. Dar uma risadinha, né? Sempre é muito bom. Mas é isso. Bom, vem pro Sofá da Fofa, fofos, porque com certeza você vai dar muita risada. É o mínimo, apesar né? que hoje a gente teve uma conversa bem séria, mas a gente riu mas também, mesmo né? com a conversa séria, você pode rir. Sim, porque então. a gente ri lá dentro do grupo. Às vezes entra alguém triste, deprimido, o outro vai, começa, daí vem um outro para tentar apoiar, e a história dele é mais triste do que a daquele, daí daquele vem ajudar esse, e no final tá todo mundo rindo. Verdade. Então, assim, é muito legal. Sandra, isso. fala o seu... Dá o seu Instagram. Olha, eu sou a Sandra Ciraldo, CIRAUDO. Esse é o meu Instagram. Eu tenho também o Vivenciando o Lado B, que eu sou mais... Porque tudo começa com um podcast, que o meu podcast chama Vivenciando o Lado B. Vou te esperar lá também no Rio. Que era pra gente entender... E olha que eu nem conhecia sobre bipolaridade, né? Hoje o meu grupo é Comunidade Lado B. Bipolaridade. E você vê como é que Deus encaixa, né? Na verdade, o lado A, lado B, é a questão do disco mesmo, né? Não sei se você sabe, mas quando existia aquele LP, né? Quem é mais novo não vai saber isso, então a gente presta atenção que você vai aprender. O lado A era da gravadora. E o lado a B? Gravadora dizia qual a música e qual a ordem que seria gravada. Aquele lado era as músicas que iam pra rádio. Não eram as melhores, eram as que iam pra rádio, as que iam pra televisão, pra novela, as que iam ser divulgadas pela gravadora. O lado B era a expressão artística do autor. Então ali ele escolhia a música, os arranjos, era ele que ia escolher. Porque eu falei as melhores, porque assim, acabavam sendo mais tocadas, estava na mídia. Quem escutava o lado B? Só quem era muito fã do artista. Que era muito fã. E na verdade o lado B é a expressão artística do autor. Então quando você pega o seu lado A, que é você aqui, no Sofá da Fofa, linda, maravilhosa, maquiada, poderosa, esse é o seu lado A, esse aqui é você. Mas quem é a verdadeira Valéria? Quem se esconde atrás da verdadeira Valéria? É o lado B. E a verdadeira felicidade, ela tá quando você consegue descobrir todas as versões da Valéria e você consegue fazer com que elas andem juntas sem precisar esconder. Exato. E aí você encaixa o lado A com o lado B. Então, essa foi a primeira concepção. Então, esse é o meu YouTube, esse é o meu TikTok, Vivenciando o Lado B. E no Instagram é o @Sandra Ciraldo. Ali eu falo sobre bipolaridade, ali eu falo sobre como lidar com a bipolaridade. Então eu trabalho muito o relacionamento com o bipolar, tanto mãe, filho, pai, mulher, esposo, namorado, né? Eu trabalho bastante essa questão, trago bastante conhecimento, faço live toda terça-feira e espero vocês lá no @Sandra Ciraldo. Maravilha! Sandra, deixa eu falar aqui, ó. Fofos, curte, compartilha, inscreva no canal, ativa o sininho, ajuda a Fofa, por favor. Fofa, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Valéria. Foi um prazer sentar aqui no Sofá da Fofa. Você é uma graça, você é uma linda, que a sua voz vai mesmo aos quatro cantos do mundo. Que Deus te abençoe e que você tenha bastante força para continuar, porque é um assunto delicado, mas que todos precisam saber desse assunto. Ai, obrigada. Linda.